Pastor, graça e paz. Estou enfrentando uma situação difícil. Só tenho dinheiro suficiente para pagar a conta de água esse mês. E em minha igreja, nós somos pressionados a dar o dízimo. Eu quero ser fiel a Deus e honrar meus compromissos financeiros com a igreja. Mas não sei como fazer isso. Estou lutando para pagar minhas próprias contas. Você pode me dar um conselho sobre como lidar com essa situação? Como posso equilibrar minha obrigação de dar dízimo com minhas necessidades básicas? Um abraço. Essa é a nossa conversa difícil de hoje. E a nossa ouvinte está compartilhando aí uma dúvida que é muito atual nos nossos dias. Uma dúvida muito pertinente aos nossos dias. E a gente sabe que essa é a dor de muita gente no contexto da igreja, no contexto eclesiástico. Então eu quero que você interaja comigo nessa manhã. Eu vou dar aqui a minha opinião e o meu posicionamento pastoral a essa irmã. Mas eu queria ouvir você. No caso dessa irmã, se fosse você que estivesse no lugar dela, o que você faria? Ela está com uma incógnita. Pastor, eu só tenho o dinheiro da conta de água e na minha igreja eu sou pressionada a dar, a ofertar. E eu não sei que tipo de opressão é essa, mas em muitos contextos é tipo assim: se você não der, você está em pecado. Bom, vamos lá. Põe trilha de aconselhamento pastoral, Cláudio. Põe uma trilha bem bonita aí de aconselhamento pastoral para que a gente possa dar uma instrução rápida a essa irmã. Ó, que chique. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá. A Bíblia é a nossa regra de fé. Então, existe um princípio estabelecido na palavra de Deus. Algumas pessoas têm um conceito errado sobre Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E fazei prova de mim, e eu vos abrirei as janelas dos céus. Mas esse texto, infelizmente, é utilizado por pastores de forma errônea para colocar um fardo, um jugo sobre a vida de pessoas. Eu quero dizer a você, minha irmã, que está nessa condição. Primeiro, os gafanhotos ali, eles não são demônios, tá bom? Segundo, o devorador, ele não age por intermédio de Satanás, mas a Bíblia vai dizer, e é só nós contextualizarmos o que Malaquias vai dizer ali, era o exército do Senhor, era um exército de gafanhotos que Deus estava usando a seu serviço para ensinar algumas coisas ao povo de Israel. Terceiro, Deus é o que dá pão ao que come e semente ao que semeia. 2 Coríntios 9, verso 10 diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá toda a vossa necessidade. Deus é que dá pão ao que come e semente ao que semeia. Ele vos fará ser abundante, e aí o texto vai continuar dizendo. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus dá pão para comer. E se nós, como nós aprendemos com o nosso pastor César, se o que você tem agora, se você abrir a sua conta bancária, se você abrir a sua carteira agora, nesse momento, e o que você tiver aí for pão, você não deve dar. Porque o pão é para alimento. O pão é para você pôr na mesa e cuidar da sua família. O pão é para você pôr na mesa e satisfazer a fome daqueles que estão junto com você. Agora a semente Deus dá para que nós possamos semear. A semente Deus dá para que nós possamos depositar na terra. Então eu quero dizer a você, não se deixe oprimir por um tipo de opressão colocada por algum pastor. Se você chegar em uma igreja e o assunto nessa igreja for apenas dinheiro, for apenas você precisa dar, você precisa fazer sacrifício, você precisa fazer voto, você precisa fazer prova de Deus, pegue a sua família, procure uma igreja séria, uma igreja que ensina o princípio da contribuição. Nós sabemos que o dinheiro é importante para manter a estrutura chamada igreja, mas o princípio da fé, a razão do evangelho não é o dinheiro. O dinheiro é uma consequência para manter uma estrutura, mas você não pode se submeter a um jugo desse. Você não vai para o inferno, minha irmã. Primeiro, supra a necessidade da sua casa, como o nosso ouvinte bem disse aqui. Supra a necessidade dos seus filhos. E depois, aí você vai olhar e avaliar. Agora o que eu tenho é pão. Não, agora o que eu tenho é semente. Então eu vou dar a semente, porque semente se planta para colher novamente. Deus é aquele que dá pão ao que come, mas é o que dá semente ao que semeia. Esse é o meu conselho para você nesta manhã. Em uma conversa difícil que você precisa ter.
você precisa se posicionar e entender. Você não é obrigado a estar debaixo de um jugo desse. Deus fará multiplicar as sementes daquele que planta a semente na terra, e também ele fará multiplicar o pão da justiça daqueles que põem o pão na mesa para alimentar a sua família. Essa é a conversa difícil de hoje. Deus abençoe você. Você ouviu o programa Conversas Profundas. Oferecimento: Comunidade Cristã Genuína em São Paulo. Avenida Guapira, 903, Tucuruvi.